futebol e o teatro têm várias características em comum. Ambos são experiências coletivas, espetáculos carregados de paixão. O nosso convidado de hoje já transitou pelos gramados, mas optou pelos palcos e pelas telas com a mesma entrega, a mesma garra, o mesmo prazer. Sim, fora o tanto que ele é alto astral. Ele é Nuno Leal Maia. Nuno Leal Maia, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo, é uma alegria te receber aqui. Um prazer é todo meu. Sinceramente, já fazia tempo que eu estava com vontade de vir aqui trocar uma figurinha com vocês. Muito legal. Que bom. Então, hoje é dia da gente trocar as figurinhas. Por favor, vamos trocar as figurinhas, porque... Nuno, para a gente começar a nossa conversa, você já declarou que na infância você ia muito ao cinema com o seu pai e que você gostava muito dos grandes comediantes da época. Por exemplo, o Totò, o italiano Totò. Totó, Que outros artistas você lembra desse período? desse período? É. Ah, bom, tem os artistas brasileiros da chanchada, né? Oscarito, Grande Otelo, Anselmo Duarte, Eliana, que mais? O pessoal todo da chanchada eu adorava. Oscarito, eu vi o filme do Manga, o Nem Sansão Nem Dalila, umas 6 vezes no cinema. Eu ia toda hora assistir esse Nem Sansão Nem Dalila. Tinha o negócio da máquina do tempo, que eu ficava enlouquecido, falando que legal, era uma viagem, né? E o Totó, então, pô, os filmes do Totó, todos que apareciam lá em Santos, meu pai me levava para assistir, enfim. E depois tinha pizza, depois do... Sim. Mazzaropi também? Mazzaropi, eu lembro de 1958, quando o Brasil foi campeão do mundo, acabou o jogo, eu peguei um bonde em São Vicente, cheio, lotado, todo mundo comemorando, fui para a pensão, minha avó tinha uma pensão ali perto do Cine Rocks, em Santos, eu desci, fui lá pegar vintinho com ela, aí falei, vou pro cinema, fui ver Chico Fumaça do Mazzaropi. Aí fui assistir os filmes do Mazzaropi e também eram muito interessantes os filmes. Você se inspirou no Mazzaropi para fazer O Homem de Tu, não foi? Que foi um dos grandes estouros de bilheteria nos anos 80. Foi. Quando eu vi o Aníbal e o Miziara me ofereceram o papel, o personagem, a primeira coisa que me bateu quando eu vi foi o Mazzaropi, né? Aí eu falei, eu vou nesse filão. Você me acha atraente? Acho, sim, senhora. Então, por que não toma iniciativa? Pra falar a verdade, dona, eu nem sei por onde é que começa, né? Agora, a cidade de Santos, né, onde você morava, tinha e ainda tem uma efervescência cultural, né? De lá saíram inúmeros artistas. E aí, além dessas inúmeras salas que você ia com seu pai, que outros hábitos vocês tinham, assim, em família? Não só Santos? culturais, em Santos. Olha, o teatro era era um pouco mais restrito, mas ele já era bem difundido. Eu não tinha acesso muito ao teatro, né? Que era Paulo Lara, o Jonas Mello, que eram os grandes Jandira, né? Então tinha um pessoal muito interessante, já trabalhando muito com o teatro. O próprio Sofredini já estava começando a botar as manguinhas de fora. Então, eu sempre gostei mais do cinema, porque eu tinha uma avenida lá que tinha uns 10 cinemas. Então você ia. Não tem lugar, ou está cheio, eu não gosto, sai de um, vai para... Você podia ir em outro cinema, então você podia variar. Mas geralmente eu já ia com um filme pré-determinado para assistir. Principalmente filmes proibidos para 16 anos, 18 anos, que eu falsificava minha carteirinha para poder... Chegava e achava que eu enganava o porteiro. O porteiro olhava e falava, pô... Não tem 16 anos. Avenida Ana Costa, né? Que tinha todos esses cinemas. Essa aí. Agora, desde cedo,
Outro dos seus grandes interesses foram os esportes, as atividades físicas, do modo geral. Dentre elas, o futebol. E a gente preparou um quadro para você ver antes da gente entrar nesse assunto. O futebol tem suas origens na antiguidade e remonta a civilizações como a chinesa, a grega e a romana. Mas foi na Inglaterra, em meados do século XIX, que o esporte ganhou as regras e a organização que conhecemos hoje. O primeiro jogo oficial aconteceu em 1863 e 160 anos depois, o futebol é o esporte mais popular do planeta. No início, a coordenação em campo ficava a cargo do capitão do time. Mas o esporte se profissionalizou e especialistas passaram a exercer a atividade. E a do técnico de futebol passou a ser uma das mais valorizadas do esporte. A ele cabe treinar o time e coordenar equipes de preparadores físicos, nutricionistas, analistas de desempenho, fisioterapeutas, psicólogos, entre outras questões. E foi nessa função que Nuno Leal Maia mostrou seu talento no futebol. Enfim, um craque nos palcos, nas telas e também nos gramados. Você chegou a jogar no Juvenil do Santos, né? E depois foi treinador de vários clubes. Era a sua ideia se dedicar realmente ao futebol? Não, eu fui lá brincar porque nós tínhamos um time, eu disputava um campeonato lá em Santos, junto com o Clodoaldo, que foi campeão mundial, e aí o time era do Romualdo Arpe Filho, que recentemente faleceu, que era um juiz muito... apitou, inclusive, a Copa do Mundo de 86, a Argentina e a Alemanha, ele apitou, e era muito conhecido. Ele tinha esse time de futebol, chamava-se Grêmio do Apito, e eu jogava junto. Mas eu jogava na lateral esquerda e era pesado naquele tempo, eu gostava de fazer exercício físico, era muito pesado, então era horrível, eu não jogava bem. Depois é que eu fui jogar mais tarde, com craques, né, com Paulo César Caju, com Adílio Andrade, lá no Rio, é que eu comecei a aprender a arte mesmo do futebol. Eu, naquela época... E aí nós fomos vice-campeões e fomos convidados a fazer um trabalho no Santos. Eu fui lá, brinquei um pouquinho e tal, fiz uma... Mas eu falei, isso aqui não é minha praia, porque eu sou muito pesado, não vou chegar a ser nada. Não é tua praia, mas o futebol permeia a tua vida de alguma forma, porque você acabou formando um time na Globo, onde vocês jogavam. Ah, não, começou na Tupi. Começou na Tupi? Exato, quando eu fazia Dom Camilo e os Cabeludos, com o Carlos Alberto, namorava a Teresa Sodré, o Carlos Alberto campeão do mundo. E ele vivia muito lá, né? A Teresa Sodré era minha colega de trabalho no Dom Camilo. E ele vivia... E aí começamos a montar o time. Eu, o Aldo César, que fazia o Cristo e tal, eu tinha uma opção de gente, começamos a montar um time na Tupi. Aí começou a brincar, deu certo. Quando eu fui para a Globo, lá a gente começou também a falar com o Lutero Luiz, que era um incentivador grande da coisa, o Milton Campos, uma opção de gente. E aí começamos a montar o time lá no Rio. E aí começamos a convidar sempre um craque. O goleiro era o Félix, que foi da seleção, sempre jogar. Ele e o Denorex. Lembra do Denorex? Era o Militello, Jaque Militello. Era bom goleiro. E aí, então, a gente começou a montar esse time e começou a viajar. Era todo fim de semana, viagem. Quando a gente gravava, era um problema, tem gravação no sábado, não vou poder ir. Ou então chegava em cima era um negócio terrível. Mas foi... E recentemente você fez parte de uma série, né, que fala sobre o submundo do futebol. O Chuteira? O Chuteira Preta, lá do Paulo Nascimento, lá de Porto Alegre, lá do Rio. Tinha um jeito de trabalhar dele com... Eles não usavam luz, engraçado. O Paulo tinha umas câmeras dele boas. Eu achava, pô, vamos acabar a gravação, já está começando a escurecer, 6, 7 horas da noite, vai para acabar, vamos jantar e tal, vou para... Nada, ele continuava, está escuro, eu não estou enxergando a cara do outro ator. Não, mas estamos vendo aqui, está tudo... Porque ele compensava tudo na câmera. Aí acabou minha moleza de acabar cedo a gravação. Ninguém mais lembra dos gols que eu fiz, Cadu. Mas os gols que eu fiz com a alma.
Peraí, que... Baixa isso! Jair, você é a referência que ele não tem mais. Onde é que fica o exemplo? A dignidade. Agora, você foi também em faixa roxa de judô e praticou halterofilismo. Quer dizer, atividades físicas não faltavam, né? É, porque, entendeu, Santos era uma cidade que eu tinha que mostrar serviço para o meu pai. Meu pai ficava preocupado que eu ia ser vagabundo, que não sei o quê, que eu estudava, mas eu nunca fui um grande aluno. Então, sempre passei assim, sempre na tangente. Nunca repeti um ano, mas sempre passava na tangente. Então, meu pai ficava preocupado e eu tinha que fazer alguma coisa para mostrar para ele. Então, eu fazia esporte, que era a única coisa que mostrava para ele que eu tinha um interesse na vida em construir uma coisa legal para mim, né? E aí, fiz um pouco de judô, eu gostava muito de fazer. Mas era... Não sei por que eu parei também, foi porque eu comecei a fazer outras coisas, aí, mas eu fui judô, halterofilismo, fazia também porque eu ia trabalhar com ele, meu pai me levava a trabalhar lá na alfândega, ele era despachante da alfândega lá em Santos, e eu me levava, eu não tinha o que fazer, ele falou, não, você vai comigo lá, porque não vai ficar vagabundeando por aí, não. Eu falei, tá bom. Aí ficava eu lá, ele dividia a sala com um químico lá da alfândega, e era muito engraçado, era um cara, um pitinino italiano, que era meio gago, assim, e aí eu ficava trocando ideia com ele o dia inteiro, a gente ria, bacana. Ele tinha um humor muito bom, ferino, ele. E eu gostava muito. Agora, você trabalhou com seu pai lá, ia com seu pai lá para a alfândega de Santos, né? Mas você teve outros empregos também. E um passarinho me falou que você, em algum momento, pensou em ser padre. Padre? Padre? Ah, mas é que eu estudei em colégio marista, né? Estudei em colégio de padre. Então, sempre tem uma hora que você fala, pô, você... E eu queria unir o útil ao agradável, como eu gostava de mar, daquela coisa. Eu falei, pai, meu pai, vou ser capelão da Marinha. Para juntar uma coisa. Mas, pô, não vingou isso aí, foi só... Médico também não deu certo? Médico não. Eu tentei fazer... Acho que eu cheguei a fazer curso para medicina, mas não era a minha praia. Eu gostava de biologia muito. Sempre gostei, quase que eu prestei vestibular. Mas acabei prestando ciências sociais, comunicações e história. E aí, como ciências sociais na época aqui era uma bagunça terrível, foi 68, e estava no auge da ditadura, eu fui assistir uma aula do Fernando Henrique, ele dava aula lá, e eu não sabia onde eu estava, era tanta gente, você não sabia se era a tua classe, se não era, não sei o quê, e era uma bagunça, todo mundo falando, não sei o quê. Eu falei, não, aqui não vou ficar. Não é. Aí você fez um ano de economia em Santos e 67, veio para... Em 67. E veio para São Paulo. 68, prestei concurso para o CAP, que era um cursinho que tinha aqui no Anhangabaú, ali na esquina. E aí passei e ganhei uma bolsa. Falei, não vou deixar, pô, ganhei uma bolsa, pô. Fui, vim para cá, aluguei um apartamento com um amigo meu aqui no Aroche, um kitnetzinho ali, a gente ficava ali e eu... Ia toda noite, passava aí, era lá pro CAP, descia em Anhangabaú, passava na porta do quartel ali, que era... E tinha uma guerra ali, teve uma guerra ali, violenta entre a filosofia e o Mackenzie, em 68. Né? E a gente, eu não estava na faculdade, eu estava fazendo cursinho, mas eu passava por ali. E um dia nós estávamos ali, eu lembro que a gente foi se esconder na casa do Djalma, o Djalma Batista, que é o diretor de cinema, que era da primeira turma da ECA. Ele, Thomas, Aloysio, que foi casado com a Luna. E aí a gente se escondeu, subiu ali na Maria Antônia, num apartamento que ele tinha, e ficamos escondidos, porque um dia pegou fogo mesmo, mas um tiro para lá e para cá, e que você não sabia de onde vinha ali. O pau comeu mesmo, feio naquela época. Mas vamos falar um pouco mais dos teus estudos aqui em São Paulo no próximo bloco? Estudos? É. A gente volta já com Nuno Leal Maia. Estamos de volta e hoje o nosso bate-papo é com Nuno Leal Maia. Nuno, a gente estava dizendo que você veio para São Paulo e foi parar na ECA. Como é que foi isso? Foi por influência de alguém? Ou foi uma decisão sua? Porque os amigos tinham vindo fazer vestibular e entraram. Estava o amigo Thomas Veiga, que era lá de Santos, meu, tinha entrado aqui e todo mundo começou a falar. E aí a escola era uma novidade na época, uma escola de cinema, cinema, jornalismo, de
teatro, não sei, tudo. Então, foi uma novidade, em 67. Aí eu vim fazer cursinho em 68, em 69 prestei vestibular e, graças a Deus, entrei. Né? E foi na ECA que você teve a sua primeira experiência como ator. Foi. Num curta-metragem. Nós temos alguns depoimentos de companheiros de trabalho, de vida, e um deles é sobre esse assunto, olha só. Nuno Leal Maia. Saudades de você enormes. Eu estou dando um rolê aqui, se é que eu consigo, para você ver essa paisagem maravilhosa que eu te mando de coração, que é a Toscana, uma parte da Toscana, onde eu estou morando. Eu me lembro, Nuno, que nós nos reunimos uma vez na casa do Aloysio Raulino, que na época era meu namorado, nós nos reunimos lá para estudar, imagina. E você passou a tarde inteira contando piada e fazendo graça. Então a gente não estudou nada, passamos a tarde rindo. E isso, né, Nuno, para mim ficou sempre a tua imagem, sempre ficou associada ao teu astral, ao teu senso de humor. E a gente se separou quando você mudou para o Rio de Janeiro, ficou mais difícil, né? Mas você é uma pessoa que vive sempre no coração das pessoas, né? Além de ser um bonitão, que você deve ser até hoje. Um beijo, meu querido. Muita felicidade para você. Leda, puxa, muitos anos que eu não vejo a Leda, que ela era a esposa do Aloysio, que era da primeira turma da ECA, que foi o primeiro filme que eu fiz esse aí com ele. O ator principal, o Thomas, que eu estava falando, era esse que está no filme, o baixinho ali de bigode. E agora fico feliz de saber que eu até perguntava, falei, onde andará a Leda? Na Toscana. Na Toscana, maravilhosa Toscana, que belíssima. Mangia bella pasta, hein? Ô, Nuno, e foi na ECA que você foi fazer os testes, né, para um espetáculo que marcou época, não só pela qualidade artística, mas também pelas polêmicas, né, que levantou. E a gente preparou um quadro, antes da gente falar sobre isso, dá uma olhada nesse quadro, sobre esse marco teatral. O final dos anos 60 foi marcado por grandes mudanças, impulsionadas pelo advento da contracultura americana. Foi nesse período que o espetáculo musical Hair estreou nos Estados Unidos, retratando o movimento hippie e os protestos contra a guerra do Vietnã. Cabelos compridos, drogas, sexo livre e a negação da moral vigente há séculos davam o tom. No Brasil, Hair estreou em 1969 e foi marcado por polêmicas e prêmios. Cenas com atores nus, por exemplo, foram alvo da censura e protestos de grupos conservadores. O elenco, com atores como Sônia Braga, Araci Balabanian, Armando Bogos e Nuno Leal Maia, resistiu às pressões e cumpriu uma temporada de 2 anos para mais de 500 mil espectadores, fazendo de Hair um dos mais marcantes espetáculos da história dos musicais brasileiros. Você passou em todos os testes, exceto no último, mas fez o espetáculo mesmo fui assim. sendo reprovado, assim. Mas eu peguei os maiores diretores do Teatro Paulista, que inclusive trabalhei aqui na TV Cultura com ele, o Ademar Guerra, Armando Bogos, que era um colega assim, assim maravilhoso. Se você fosse trabalhar com o Armando Bogos, você ia me dispensar, falar, não quero mais saber de Nuno, porque o Bogos era o que há de perfeito em termos de gente. Eu achava o Bogos. E o resto, quem viu, viu. Eu lembro nitidamente de você, como se fosse ontem. Você sentado na beira do palco, com a perna aberta, provocando as meninas que ficavam na primeira fileira. Eu lembro disso. Mas então você me viu já fazendo para o personagem o Berger. Acho que sim.
Eu acho que você já viu, então você deve ter visto mais para frente, porque eu só comecei a fazer o Berga no Rio. Eu comecei a fazer... E antes, quando a Helena Inês fez o Hair. A grávida. Ela fazia a grávida. Outro dia que eu lembrei, mas eu não trabalhei com ela. Quando eu entrei, ela já tinha saído. Eu fiquei de stand-by, eu fui sendo reprovado. Aliás, fui sendo aprovado, até que eu fui reprovado, eu falei, eu não vou fazer mais, já tinha desencarnado na minha vida, já estava me preparando para dar aula, que eu fazia história. Então, eu ia dar aula ali no Externato Nuno de Andrade. Eu falei, vou escolher um colégio que tenha meu nome. Xará. Xará. E já ia dar aula lá. Quando eu fui para o Rio passar o Carnaval de 70, e voltei, falei, cheguei em casa, tinha um bilhete do Zé Luiz Franca, que fazia o Hair, que era um amigo meu da faculdade, que tinha entrado, e deixou, o Adhemar quer falar com você e tal, não sei o que, hoje aparece lá no teatro. Falei, pô, que isso? Aí fui lá, cheguei lá, o Adhemar falou, não sei o que, você assiste o espetáculo, amanhã você já pode entrar. Eu falei, que isso, você tá maluco? Eu só fiz teatro com o Kiko Jaez aqui na faculdade, porque o Kiko fazia faculdade com a gente também, aí a gente tinha montado umas peças na faculdade. Você entrou no Hair substituindo o Richelli, né? O Carlos Alberto Richelli. Exatamente. Carlos Alberto Richelli. Ele falou, o Adhemar falou, segue o Richelli. E eu falei, o Richelli falou, não tem problema, vem atrás de mim. Eu falei, pô, eu ficava com medo, né? Eu ficava me escondido. Então, quando eu ia muito para frente, eu não ia. Ele ia, eu ficava atrás. Como eram 30 pessoas, era um elenco muito grande, você não chamava tanta atenção assim, né? Então, eu ficava mais escondido ali. Quando nós fomos para São Pedro, que eu comecei a me soltar mais. Aí eu já comecei a fazer uma coisa, tinha uma fala, outra e tal, e aí fui... A gente tem um depoimento agora de um amigo seu dessa época do Hair. Olha só. Ao longo dos anos, eu fiz muitos amigos. Mas dentre todos os amigos, tem Nuno Leal Maia, que é um prazer sempre em revê-lo. A hipótese de poder trabalhar com ele em algum outro novo momento me anima. Porque Nuno é uma festa. Então, fizemos juntos o Hair no início da nossa vida, na juventude. Depois, olha, me lembrei agora, nós fizemos um balé para a TV Cultura dirigido por Mari Cagidali, nossa mestra. Porque ela confessa realmente ter 1000 anos. Tem que se entregar ao fogo cada ano. Está tão bem que não imagina. Simples como é. Depois fizemos cinema com André Luiz Oliveira, o Louco pro Cinema. Enfim, estamos sempre juntos. Quando eu fui secretário de Cultura do Estado, o Nuno me ajudou muito, estivemos juntos. Era um prazer. Eu acho que ele estimula as pessoas a terem um carinho especial pela arte, pelo artista. Eu tenho um orgulho danado. Eu sou amigo de Nuno Leal Maia. Bacana, Zé Luiz Pena, pô, isso aí, fantástico. Foi um presidente do Partido Verde, do nosso Partido Verde, grande partido. E esse Pena é grande amigo, não dá nem para falar nada, porque é um cara que eu admiro até hoje, me ensinou muito lá no Hair. Você citou Dom Camilo e os Cabeludos e a sua estreia na televisão em 71 ao lado do grande ator Otelo Zeloni. Isso também se deve ao Carlos Alberto Richelli, né? Totalmente. Eu vinha da faculdade, eu estava assistindo... à tarde, na faculdade, na época, eu tinha as aulas do Paulo Emílio Salles Gomes, que dava a história do cinema. Então, a gente ficava assistindo aqueles filmes do neorrealismo italiano, aquelas coisas maravilhosas. E eu saí um dia, acabou a aula, pelas 4 horas e tal, peguei um ônibus lá na cidade universitária e o ônibus subia a Avenida da Europa, Augusta e tal. Falei, você quer saber? Eu não vou para casa agora, eu vou descer aqui, vou até o MASP, né? MASP, aqui? Sim. Ali que tem na Paulista. Isso, MASP. Aí eu falei, na Trianon ali, falei, vou andando até lá e tal, que eu quero ficar sozinho, então com a cabeça cheia.
Vou lá, cheguei, lá tinha aquele vão lá embaixo, não tinha ninguém, eu escondi, fiquei sentado numa ponta lá, e aí, tranquilo e tal, de repente eu vejo no outro lado, quem? Carlos Alberto Richelli, na outra ponta. Falei, puta, lá vem o Richelli, meu Deus, eu não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém, eu não sei como... E me escondi, estava fugindo dele, né? Aí fugi. Quando eu falei, vou embora. Quando saí pra cá, ele vem pra cá, me encontra. Falei, pô, tô te procurando. Eu falei, como? Eu tô te procurando. O Catan, Benjamin Catan, que era o diretor do Dom Camilo na época, tá precisando de um ator assim, assado, eu indiquei você e tal. Vai lá na Tupi e tal. Você vê que o Richelli tem muita coisa a ver na minha vida. Eu entrei no lugar dele, no Ré, e depois, no começo do Dom Camilo, ele deu uma força, era um colega sensacional, ainda é, né? Ele e a Bruna, um casal assim que eu admiro demais. E o Zellone? O Zellone? O Zellone era o neorrealismo italiano que chegava até mim, né? Entendeu? Naquela época, para mim, era uma coisa que eu ficava fascinado com ele, ver poder trabalhar assim com um ator italiano, depois de ter visto tanto Totó na minha vida, Alberto Sordi, que eu adorava. Você deve ter visto o Eduardo De Filippo também, você deve ter visto, fazendo Dom Camilo num filme italiano. Vi. Eduardo, ele fazia o Dom Camilo, né? Agora, pouco tempo depois, você veio participar dos teleteatros aqui da TV Cultura, fez vários, né? Com Antônio Abujanra, Demar Guerra, Antunes Filho. Que lembranças você guarda desses trabalhos? Era sensacional. O teleteatro aqui da TV Cultura era maravilhoso, era uma escola. E, além de que, só tinham ótimos diretores. Né? Abujanra, Durst, Antunes. Eu cheguei a fazer com Antunes, Ademar, Abujanra, também fiz O Que Leva Bufetadas, que era um texto muito interessante. O que você tem com isso? Fiz com Durst. E com Antunes também. Eu filmei com Antunes, que eu gravei aqui na Copa do Mundo de 74. Eu lembro no Vale do Diabo. Qual? Vale do Diabo. Maravilhoso. Lindo. Exatamente. Raul Cortez. Lilian Lemmertz. Tá ruimzinho esse teu casaco. Parece um trapo. E você hoje, quando eu passei, correndo de um lado pro outro, feito um bobo atrás das ovelhas. Veja como fala, hein? Não, Nara, é verdade mesmo. Nuno, vamos falar um pouco sobre cinema. Aliás, já estamos falando sobre cinema. Queria que você contasse tua primeira experiência com cinema. Como é que foi? Olha, a primeira experiência, depois do filme do Aloysio, que eu tinha feito ali na coisa, eu fiz o longa. O primeiro longa foi do Zé Roberto Noronha. Chamava-se Elas. Era um filme de 3 episódios que trabalhava a Cláudia Mello. E não sei quem, não sei se o Juca participou também, Juca de Oliveira. Mas, enfim, eu fiz uma participação nesse filme, era preto e branco. Dionísio me pegou em 73, que eu já fiquei amigo dele, não sei de onde, que a gente já tinha trabalhado junto. Dionísio era uma figura sensacional. E aí convidou a gente para fazer A Virgem. Falou, Baixo, vai ser um filme maravilhoso, com o Tony Tornado, você, o Cadu, e Nádia Lippe, Célia Helena. O filme, eu consegui um financiamento aí com um cara que faz cinema e tal, não sei o quê, e vamos filmar. Eu falei, tá bom, vamos embora. Pô, se arranca daí, rapaz! Vai embora! Te pira! Te pira! Eu só tava vendo a senhora apanhar essas verduras, só isso. Espionando a gente. Mas o Anjo Loiro também. O Anjo Loiro foi a participação com o filme da Vera e do Mário Benvenuti. Nuno, você tem que ir no meu restaurante, lá no Papai. Vai no Papai que eu tenho um restaurante. Mário Benvenuti era uma figura sensacional. E eu fiz um filme do Alfredo Stenheim. E eu te amei. A meu modo. Vambora? Não se preocupa com ele, não. Isso passa. Agora, hoje você já conta mais de 40 filmes, né? Dentre esses 40 filmes, tem o Perdoa-me por Me Traíres, por exemplo, tem A Dama do Lotação, 2 grandes trabalhos. Nelson né? Rodrigues. Nelson Rodrigues. Olha só quem mandou depoimentos para você sobre esses filmes, né? Nuno Léo Maia, meu amigo, nós fizemos juntos o Perdoa-me por Me Traíres, que
É um filme muito difícil, baseado na obra de Nelson Rodrigues. E esse filme exigia muito dos atores. Eu acredito que seja a melhor interpretação da carreira de Vera Fischer. E para ver essa interpretação é preciso haver uma união interpretativa. E o Nuno e Vera e Rubem Correia tiveram essa união. Foi um grande filme. Vou te beijar todinha, da cabeça aos pés. Não me provoca. E olha, Deus te abençoe. Amém. Nuno Leal Maia. Nuno Leal Maia, um dos atores mais importantes da história do cinema brasileiro. O Nuno Leal Maia é como é Marcello Mastroianni no cinema italiano, como Jean-Paul Belmondo no cinema francês. A participação do Nuno Leal Maia na Dama de Lotação, ele fazia o papel do marido e ele colocou de forma espetacular e sensível, dizendo o seguinte: Neville, nós vamos fazer aqui a desconstrução do moderno homem brasileiro. E ele viveu intensamente esse personagem e ele fez realmente simbolizando essa coisa do moderno homem brasileiro. Eu vou matar o cachorro da Assunção. Não, ele não. Prefere que eu te mate? É um grande amigo, um grande ator. É um prazer estar aqui para cumprimentá-lo e cumprimentar todos vocês da TV Cultura, que está fazendo um belíssimo trabalho. Poxa, Brachediac e Neville de Almeida são dois maravilhosos diretores, caras fantásticos. A gente tem mais um depoimento para você, olha só quem é. Falar de Nuno Leal Maia parece ser tão simples que se torna uma tarefa praticamente impossível. Tamanha foram as confusões e problemas que este autêntico canastrão de Vila Belmiro trouxe para as minhas produções. Nós trabalhamos juntos em 3 longa-metragens, começando com As 7 Vampiras, onde ele interpretava o papel de Raimundo Barlow, homenageando o grande Raymond Chandler, autor do Falcão Maltês, e o seu personagem, Philip Marlowe. Agora precisamos traçar um plano. Eu serei sua sombra 24 horas por dia. Ele fez tanta loucura no filme que tivemos que controlá-lo o tempo todo. No Escorpião Escarlate, ele fazia o papel de Guido Falcone, um fracassado cantor de ópera. E já no primeiro take, ele fez tanta palhaçada que eu achei melhor deixar que ele próprio se autodirigisse, porque teria que ficar brigando com ele novamente durante toda a filmagem. Depois realizamos Um Lobisomem na Amazônia, onde ele contracenou com o grande Tony Tornado. Entretanto, a história mais reveladora que eu selecionei para contar para vocês não se passou diante das câmeras, mas numa noite em que Nuno Leal Maia veio me visitar e teve a ousadia de penetrar no meu quarto sozinho. Lá estava Olavo, o meu fiel dálmata, que vendo um intruso entrar em nosso quarto, não pensou 2 vezes e tacou uma tremenda mordida no bumbum do ator. Esse é Ivan Cardoso, maravilhoso. Essa passagem do Olavo foi verdadeira, mas não chegou a morder minha bunda, é claro. Agora, você causou muitos problemas pro Ivan, pelo que ele está falando aí, né? Não, o problema não chegou a ser problema, porque o Ivan ele gostava de fazer as coisas, claro, do jeito dele. E eu falava, olha, nas 7 Vampiras, eu comecei a falar de uma maneira de dublagem, aqueles filmes de noir americano. Então, eu comecei... Ele falou, não, mas não faz assim que não vai dar certo. Eu falei, não, Ivan, pode acreditar que vai fazer, vai ficar legal. Não, e isso em todos os filmes teve esse problema. E aí não conseguia fazer de outro jeito, né? Fazia daquele jeito. Eu falei, vai ficar legal. E realmente ficava bacana, ficaram legais. Aí ele gostou também.
Escute bem. Você tem que ficar de olhos bem abertos, ouvidos atentos e enfiar o nariz onde não foi chamada. Agora, outro filme marcante na sua trajetória foi O Ato de Violência, baseado na história do Chico Picadinho, o esquartejador de mulheres. Você ganhou o prêmio Molière por esse trabalho. Olha só quem fala sobre isso. Tive o privilégio de dirigir Nuno Leal Maia nas filmagens de Ato de Violência realizadas há 44 anos. Em grande parte em prisões, inclusive a antiga casa de detenção em São Paulo. Nuno interpretou o personagem principal, um assassino introvertido, oposto aos papéis extrovertidos pelos quais ele havia se tornado mais conhecido. Enfrentou a extenuante filmagem, feita algumas vezes em condições difíceis, com dedicação, disciplina e talento ímpares, demonstrando de sobra ser um grande ator. Sem o Nuno, Ato de Violência não seria o que é. Passado tanto tempo, lamento apenas não ter tido oportunidade de trabalhar com ele outras vezes. Encerro aqui a minha vida aos 34 anos. Gosto da vida, das coisas boas da vida. Eu não sei por que matei as duas mulheres. Esse filme do Eduardo foi muito difícil de fazer. Realmente foi... A gente filmava na casa de detenção, aqui em São Paulo, entrava às 7 horas da manhã, saía às 7 da noite. E lá não tinha camarim, não tinha salinha de maquiagem, não tinha lanchinho, não tinha nada. E você entrava lá e ficava lá fora e com os presos todos do teu lado, passeando, conversando com você. E conversavam muito comigo porque era o único que eu conhecia, que eles conheciam. Era eu porque tinha sido exibido na casa de detenção A Dama de Lotação e O Homem de Tu. Então, quer dizer, eu era o ídolo total. E aí passava o dia inteiro com as pessoas falando, é um advogado, fala com não sei o quê, todo mundo querendo sair, todo mundo querendo aproveitar uma chance de conseguir escapar dali. E você fica de para-raio, né? E ele fala muito desse teu, do lado do teu papel oposto aos papéis extrovertidos que você tinha feito. Isso foi muito desafiador, né? Completamente, foi mesmo. Mas, quer dizer, o trabalho do Eduardo é fantástico, né? Ele induz você a fazer isso. O próprio roteiro do filme levava você... Não dá para brincar. Não tinha como eu querer fazer piada, porque não dava. Entendeu? O Ivan Cardoso é diferente, pô. O Ivan Cardoso é descontraído. O Eduardo, não. O Eduardo era uma coisa disciplinada. Ele era um diretor, assim, que tudo dele era certinho, já programado. Ele sabia o que ia fazer, calmamente. Meticuloso, né? E aí filmávamos aqui em São Paulo à noite, aqui na Boca do Lixo. Era um filme, assim, todo introvertido, assim, pra caramba. Mas difícil, mas prazeroso. E você conheceu o Chico Picadinho, né? O Eduardo me levou uma vez, nós estávamos na penitenciária, fomos lá dar uma olhada e tal, eu fiquei sentado esperando, ele foi fazer não sei o quê, lá e me deixou sentado. De repente, eu tive aquela sensação de ver um astro de cinema passar na tua frente. Vem vindo um cara assim, eu falei, eu conheço esse cara, que eu já tinha visto ele nos filmes, né? Eu falei, conheço esse cara, era ele. Eu fiquei quieto assim, não falei, é ele. Eu olhei e tal, fiquei olhando, e o Eduardo passava muito... exibia muitas cenas dele falando e tal, não sei o quê, para mim poder chegar próximo do personagem. Eu cheguei tão próximo que foi difícil de sair. Isso aí foi uma coisa que impregnou, porque você representar personagens vivos que tem uma história boa, um Santo São Francisco, ou sei lá, uma coisa assim, é uma coisa. Agora, você fazer pessoas que são que viveram o mal, que passaram por essa experiência de assassinato, de crime e tal, de sangue, é uma coisa que você é mais difícil, é mais forte, né? Uma coisa para você se livrar depois, mas foi muito bacana. Pô, até que me resultou num prêmio dos melhores da minha vida. Mulher. Agora, num certo momento, você recebe um convite para ir trabalhar na Globo e recusa. Foi? Mas o que era? Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Voltamos já com o Persona.
Estamos de volta e hoje o nosso bate-papo é com Nuno Leal Maia. Nuno, bom, como o Atílio falou, lá pelo começo aí dos anos 70, você recebeu um convite de um dos mais importantes diretores da Globo, mas recusou. Por quê? Não, eu recusei, não. Eu estava fazendo uma turnê com o Raul, a Greta Garbo e a Iris Bruce, e a gente estava fazendo o Brasil inteiro. Eu não conhecia o Brasil também, eu aproveitei para conhecer o meu país, que é muito importante essa viagem. Fomos fazendo várias praças pelo Brasil, e eu falei, não tem como largar aqui, vou deixar o Raul na mão e a Iris sozinha no meio dessa turnê. Falei, fica para a próxima. Era o Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. Perfeitamente. Foi um sucesso. Fernando Melo. Agora, de qualquer forma, depois você acabou indo realmente para a Globo, estreou lá com a novela Estúpido Cupido, né? Do Mário Prata. Mário Prata. E parece que dessa vez o convite foi por conta de um comercial que você tinha feito, tal. Como é que é essa história? Eu fiz um institucional que arrebentou, fez um sucesso muito grande, chamava-se Mexa-se. Para estimular a pessoa a fazer várias coisas, então eu falava assim, eu corro 5 quilômetros, nado não sei o quê, sou atleta, bababá, não sei o quê, e ainda ajudo minha mulher a lavar louça na cozinha, apareceu virar, e aí via lavar louça junto com a... Olha, eu vi esse comercial, se fosse hoje eu ia dizer que é uma conotação muito machista, né? Eu ajudo a minha mulher a lavar louça? Ajudo minha mulher a lavar louça. Né? Hoje em dia, pega mal. Pois é, até eu acho que esse negócio de estimular a aceleração eu acho ruim. Também. Eu acho que hoje a gente tem que acalmar um pouco. Que o mundo está muito energeticamente demais para mim. Bom, seu primeiro protagonista na Globo foi na novela A Gata Comeu. Depois vieram muitas outras novelas, né, como a Top Model, onde você interpretou aí o primeiro surfista da carreira. Então, olha só os depoimentos que a gente tem agora. Que bom fazer parte de uma homenagem ao Nuno, porque eu tô com muitas saudades dele. Eu sempre lembro dos nossos tempos de gravação de Top Model, onde ele fazia o personagem Gaspar, queridíssimo pelo público, que a gente gravava com aquela turma boa de crianças e jovens, ele o paizão, o Gaspar, querido do público. E até hoje eu tenho saudade. Ele foi meu pai em 89, quando eu fiz o Elvis na novela Top Model. Eu era um dos filhos do Gaspar, o mais velho. Eu andava às vezes de carona com ele, ele tinha um carro, um jipão, um Gurgel, se eu não me engano, um carro assim. E era muito divertido, sempre um grande companheiro, um cara animado pra frente. Aí depois de alguns anos, eu já tinha feito algumas novelas, já tinha feito sucesso como Ralado, de 4x4. O Nuno veio a ser meu pai mais uma vez na novela O Amor Está no Ar. Oi, Nuno, querido. Aqui, a sua eterna Jo, lembrando os nossos momentos inesquecíveis. Foi um encontro perfeito, de muita inspiração. Eu espero que você esteja bem, levando uma vida bonita, uma vida agradável, uma vida divertida, porque você merece. Você deu muitas alegrias a muitas pessoas e a mim, particularmente. Ele é um grande companheiro de trabalho e eu desejo o melhor para ele. Um beijo, Nuno, tudo de bom. Saudades. Saudade, meu irmão. Um beijo enorme, fica com Deus aí e quero te assistir mais vezes. Beijos. Um beijo no seu coração. Jô Cris. Cris Jô. Beijo para vocês. Pô, que gente bacana que vocês foram achar, né? Grandes colegas, Cristiane, Malu, o Marcelo. Pô, pessoal fantástico, dá muita saudade, é muito legal. Foi muito bacana, tenho saudade de ter trabalhado com eles. Foi uma época maravilhosa, tanto Top Model quanto Gata Comeu. Sucessos absurdos essas novelas, né? Foram novelas... O Top Model, novela do Calmon, o grande autor. Esse é um autor de novela sensacional. Ele, Marcílio, para mim, Marcílio Moraes e Antônio Calmon são top de linha de novela. Agora, novelas foram muitas, né? Dentre elas, a Vereda Tropical, em que você ganhou o prêmio APCA, você fazia o Bertazzo.
Mas você participou também do programa humorístico, O Planeta dos Homens, onde diz que foi a sua verdadeira escola de humor, trabalhando com aqueles grandes mestres, numa época que o humor tinha um tempo diferente de hoje em dia, né? Como é que foi isso? Era sensacional. O Planeta a gente gravava segunda-feira, que nem vocês aqui, só que a gente entrava 1h e saía 1h. E aí era quadros e quadros e quadros, e você ia fazendo, preparava. E aí eu ficava no camarim, tinha um camarim que era o camarim central, que era o camarim do Jô. O Jô ficava como um rei lá no camarim dele, né? Maravilhoso. E todo mundo frequentava esse camarim. Ia pro camarim para ficar ouvindo as piadas, que era Jô, Paulo Silvino, Agildo Ribeiro, Miele, Lúcio Moura, todo mundo que participava do programa se concentrava lá. Fora os autores, né? Que eram Max Nunes, Haroldo Barbosa, o Brandão, que era o irmão do Brandão Filho. E era uma coisa assim que eu parava e ficava ouvindo, né? Porque, o que eu ia falar? Estava chegando num ambiente daquele, eu ficava ouvindo, mas saía de lá assim, né? Saía de lá 1h, de tanto que eu ria. Aí a Gilda ainda me convidava para jantar, vamos sair para jantar, não sei o quê, e ficava mais 5 horas falando, contando histórias de manhã, 4h, eu não conseguia mais parar de rir, que era um negócio... Foi uma escola fantástica. O Planeta, para mim, foi uma escola... Trabalhei com grandes profissionais, Maria dos Anjos, que fazia produção, maravilhosa, chamava Paulo Silvino, né? Paulo Silvino era... O Planeta, para mim, foi uma grande escola. Foi a escola de teatro que, como eu disse, eu aprendi fazendo. Por acaso o senhor conhece a minha mulher, menino? Mas o senhor não é casado com a Lili Lampião, aquela que anda fazendo arruaça por aí, tudo quanto é lugar? Socorro! Polícia! Bolsa de valores! O maluco acaba de me casar com uma cangaceira! Agora, Nuno, recentemente você atuou em Joacas, que é uma série de TV, e, de novo, um papel de surfista na sua vida, além do nosso querido Gaspar, né? Da novela Top Model. Tem quem diga que você surfa e você diz que não. Eu não gosto desses aparelhos, assim, de pranchas e asa deltas. Eu gosto de entrar no mar e ficar dentro do mar, entendeu? Outro dia eu estava vendo a vida do Jacques Mayot, eu acho, um mergulhador, que o cara fala do mar, que é uma coisa maravilhosa. Ele se suicidou em 2001 e morreu na ilha de Elba, mas era um mergulhador assim de apneia. Né? Ele fazia muita... Mas então eu gosto assim de ir para o mar. Não gosto de carregar coisa, carregar equipamento. E eu tinha preguiça de me equilibrar na prancha, já era um problema e tal, aquela coisa. E nunca... No Joacas, eu tinha que... Eu remava, tal, fazia essas coisas todas, tal, essa mise-en-scène toda de surfista, eu fazia. Mas era tudo H, né? Não era uma coisa... Eu, na hora de pegar onda, eu pulava fora, tinha que ter dublê, porque assim... E a diretora ficava louca, ela não gostava. Ela achava que eu tinha que aprender, eu falei, não consigo, meu Deus do céu. É difícil. Mas Os Joacas foi uma série muito gostosa de fazer, a garotada muito bacana, com vontade, né? Muito gostoso. Agora, atualmente, você está fazendo um novo filme que chama Trópico de Leão, com a participação aqui da nossa revelação de atriz, a Cris Maxud. Olha só quem te mandou um recado, hein? Oi, Nuno. É uma alegria falar com você. Aliás, o Nuno, a característica principal dele é estabelecer alegria no set. Toda vez que eu te encontro, a gente dá muita risada, é sempre muito bom, você sempre traz notícias incríveis, fofocas incríveis do cinema brasileiro. Eu acho você um dos melhores, se não o melhor ator do cinema brasileiro. Eu gosto muito dos teus filmes, todos, e acho, acima de qualquer coisa, você é uma pessoa muito legal. Desde que você fez o filme do Aloysio Raulino, e quando você fez o Louco por Cinema, que foi uma coisa fantástica, o teu papel no filme, como você desempenhou. Acham que eu sou louco. Estão enganados. Todos. Eu acho que você que é o louco por cinema mesmo. Você é um ator muito dedicado ao cinema brasileiro. Muita vontade de fazer teatro, muita vontade de fazer televisão.
mas é lá que a gente vê você, a grandeza da tua atuação. E agora eu consegui colocar você, chamar você, e você aceitou fazer um papel no filme meu, um papel dramático, e você se saiu lindamente. Um beijo enorme, querido amigo, o louco por cinema. Eu não minto. Eu invento. Luna é fantástica. É uma pessoa corajosa, bacana. Vale a pena trabalhar com ela, não vale, Cris? A Cris sabe também. Eu fiz um filme agora que ela me recomendou também com a Karina, e eu faço um ex-projecionista de cinema e tal. É um filme muito interessante que está com falta de verba para terminar, mas já está quase pronto. É muito interessante também o filme da Karina, que é a Luna que me recomendou, porque a Karina é muito amiga do André Luiz. O André Luiz, que é um diretor também. Não falamos do André Luiz, que ele é maravilhoso. Ele é a Luna, pô. Nuno, a gente tem um último depoimento para você e é um depoimento muito especial. Olha só. Oi, Nuno. Ai, que prazer estar aqui, vendo você sendo homenageado. Isso é tão importante, né, meu querido? A nossa amizade é eterna. A gente se conheceu, eu acho que foi no Perdoa-me por Me Traíres. Acho que foi o nosso primeiro encontro. E a gente já pegou de cara um Nelson Rodrigues, né? Onde você faz o papel de um homem ciumentérrimo, meu marido. Mas eu fico tão feliz porque a gente, de cara, ficou amigo. Você ficou amigo da minha filha, Rafaela. Aí, depois disso, veio Mandala, né? Aí quebrou todos os recordes, né, meu amor? Você fazendo Tony Carrado era a coisa mais genial da face da Terra. A gente ria demais. Eu lembro de vezes que a gente estava gravando e você falava aquelas maluquices e eu não me aguentava. Eu esqueci o texto e começava a rir. Era muito delicioso fazer isso com você, meu querido. Olha, eu tenho muita saudade de você. Queria tanto voltar a trabalhar com você, te ver, te dar um beijo, um abraço. Te desejo paz, saúde, prosperidade, felicidade, alegria e todas as coisas boas que você gosta na vida. Você ainda joga futebol? Nuno, eu te amo. És uma deusa, vieste dos céus, minha deusa, como tinha de ser. A Vera, colega maravilhosa, muito bacana. O que eu vou falar? É uma deusa. Ela é uma deusa, uma pessoa maravilhosa, bacana, colega, companheira, fantástica. Mas a gente se conheceu foi no Anjo Loiro. Foi, ela esqueceu de mencionar isso. Filme do Alfredinho. Depois fizemos outros trabalhos, fizemos Perdoa-me e o Mandala. Mas é uma figura bacana mesmo. Vera... o que eu vou fazer? Eu só tive colegas ótimos, né? Eu tenho a sorte de atrair bons colegas de muitos, palco. Né? Você viu? E todos dizendo que você causa o riso ali nos bastidores. Eu procuro... Depois que eu fiz o Planeta, então, aí pronto. A coisa desandou, viu, meu amigo? Porque aí você aprende a fazer aquilo, a ser como... A escola do Planeta era uma coisa fantástica. E você sai de lá descolado, né? Então não tem como, é difícil pra caramba. Eu, antes do Planeta, era uma coisa, depois virei outra. Muito bom. Muito bom. Nuno, foi um prazer conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória artística, sobre a sua vida, conhecer um pouco mais desse seu bom humor, desse seu alto astral. A gente só pode agradecer a tua presença aqui no programa. Eu que agradeço a participação com vocês. Espero que vocês gostem do filme que eu fiz com a Cris, o Trópico de Leão, da nossa querida Luna. E a TV Cultura continua no meu coração. Nuno, obrigada. Foi uma alegria te receber e
dividir, né, essa tua trajetória. Tem tantas coisas mais que não cabem aqui, mas obrigada, viu, pelo teu... Estamos aí, persona na cabeça. Obrigada. Muito bem, muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa e até a próxima semana. A gente se vê no próximo domingo. Falou!